Mas vamos começar os trabalhos de hoje aqui no Morning Show, minha gente, porque a gente vai começar, claro, sempre com o nosso Bom Dia Pra Quem? E o nosso bom dia de hoje vai para você, jovem, que não estuda, não trabalha e não procura trabalho. Ou melhor, vou falar baixinho, porque é provável que você esteja dormindo ainda. Então, bom dia para você. Acorda! Mas falando sério, o Ministério do Trabalho e Emprego divulgou ontem um dado preocupante. Aumentou para 5,4 milhões o número de jovens no Brasil, dentro da chamada geração nem. Como se o Brasil fosse a grande família e tivéssemos 5,4 milhões de tucos. Aliás, é bom lembrar que o Agostinho Carrara, que levava a fama de vagabundo, mas era o tuco que não fazia nada. O Agostinho era taxista, pô. Inclusive, um salve aqui para todos os meus amigos taxistas que estão escutando o Morning Show agora, ao vivaço. Mas olha só, os números são muito graves, tá? Porque além dos 5,4 milhões, tem também 3,2 milhões à procura de emprego. E juntos formam 8,6 milhões. Um quarto da população entre 14 e 24 anos de idade no Brasil são os chamados desocupados. E aqui uma ponderação é mais do que importante, se faz necessária, porque 60% do grupo é de mulheres jovens, boa parte com filhos pequenos. E uma coisa é certa, uma mulher com uma criança pequena pode ser tudo, menos desocupada. O desafio aqui é criar formas para elas poderem voltar ao mercado de trabalho quando quiserem, com creches e programas de educação que façam sentido para elas. E o restante do grupo, composto de mulheres sem filhos e homens, deixa de criar riqueza para suas famílias hoje e está deixando também de criar no futuro, dado que não estão se preparando para um novo trabalho. E estima-se que a ausência desses jovens deixa um buraco de quase 50 bilhões, com B de bananeira, como diria Ciro Gomes, no nosso PIB todo santo ano. Coincidências da vida, né? É o mesmo valor das emendas parlamentares em 2024. Mas não se confunda, a gente tem certeza que as emendas geram muita riqueza para alguém. Então, o Bom Dia fica aqui para também o nosso apelo para esse pessoal sair do TikTok e vir para o LinkedIn. Mas olha, essa é só minha opinião, porque eu estou aqui para aprender, não estou para ensinar. Diogo da Luz, mestre Diogo da Luz, fala para mim, que situação desesperadora está agravando e deixando toda uma geração sem perspectiva. O que você acha? Algumas coisas preocupam muito, outras a mim não preocupam tanto. Porque parte desses nem já adultos, na verdade, estão fazendo trabalhos que o Estado não está enxergando. Tem muito serviço de entrega, muitos serviços não registrados na carteira que as pessoas estão fazendo, trabalhando aí. Isso não me preocupa. E se eventualmente não estão trabalhando, estão com as suas famílias e alguém pode sustentá-los. Esse é um problema familiar. Me preocupa demais ver esses 3,6 milhões de pessoas procurando emprego e não encontrando. O número já foi maior, mas ainda é muito grande. E, principalmente, esse me deixa apavorado. Ver os jovens de 14 anos e um pouco mais deixando de ir para a escola porque não acreditam que a escola vai ajudá-los no seu futuro. Eles não conseguem enxergar o que eles têm a ganhar indo para as escolas. E o pior de tudo, em certos casos, eles até têm razão, porque eles percebem que eles não conseguem aprender português direito, não conseguem aprender matemática direito, portanto, não aprendem mais nada e olham para aquilo e falam, eu não vou ter um salário um pouquinho melhor, um pouquinho pior se eu ficar na escola. Então, ele sai disso. O mais importante que a gente tem que fazer é dar atenção para o ensino básico para essas pessoas. Não é possível o Brasil, no século XXI, ano 2024, ter tantas pessoas que mal sabem fazer as 4 operações aritméticas. Claro que o nosso Diogo da Luz é o mais velho entre nós aqui, mas é o mais sábio, mais experiente. Eu gosto de você porque você sempre consegue esmiuçar uma situação que fica superficial na cabeça de alguns, mas sempre tentando se ater aos detalhes e trazer uma perspectiva original e não previsível sobre o assunto. Mas vamos trazer aqui uma notícia que acabou de sair, para todos aqui da bancada repercutirem, claro, porque o desemprego atinge, nesse momento, 7,5% no trimestre, né? Terminando em abril, isso de acordo com o IBGE. E esse foi o menor nível de desocupação para o período desde 2014, tudo bem, quando foi de 7,2%. A desocupação atinge 8,2 milhões de pessoas Brasil afora. Mas focando nessa geração nem, Mano Ferreira, como é que faz para tentar reverter esse quadro? Olha, Marinho, eu diria que um dos pontos de atenção, corroborando a fala do Diogo sobre a qualidade da nossa educação, é também a baixa presença de ensino técnico nas nossas escolas. No Brasil, menos de 11% dos jovens
tem à sua disposição a opção de ensino técnico. Quando a gente olha para a Alemanha, por exemplo, mais de 45% dos jovens fazem ensino técnico. E por que isso é importante? Exatamente porque nós precisamos fazer com que a educação seja um lugar onde o jovem consegue criar uma perspectiva de futuro, um sonho para a sua própria vida, mas não um sonho intangível, um sonho com passo a passo, um sonho que está conectado, que está conectando a sua realidade hoje com a realidade que ele deseja alcançar, que cria com isso um caminho que é factível, que dá ao jovem perspectiva de futuro. E, infelizmente, o fato é que a nossa educação está muito longe de conseguir entregar essa perspectiva de futuro para os nossos jovens. E, com isso, a gente acaba desperdiçando os talentos de uma geração. Pepe, eu acho que isso pode ter se agravado no momento que a Larissa Manoela veio a público dizer que trabalhava desde os 4 anos de idade e que tinha que pedir autorização para comprar um milho. E essa situação muita gente acabou se identificando, nem tão por aí. Tua opinião, cara, como é que faz para reverter essa situação? Não. Sua leitura. Primeiro, 2 aspectos, na minha opinião. Primeiro, contrariando o que o Mano colocou aqui, o caso da Alemanha, que tem 45% das pessoas que saem da escola técnica, né? No Brasil, é bom lembrar que na Alemanha, mano, tem uma indústria forte. No Brasil, nós não temos indústria nenhuma. Lá vem. Então, se você quiser que tenhamos escola técnica do Brasil eficiente, temos que pensar na reindustrialização no Brasil. Então, o Brasil tem que ter políticas industriais para renascer a indústria que se acabou nos últimos anos. Não adianta nada você querer criar. Não adianta nada você querer criar escolas técnicas para abastecer uma indústria inexistente. Esse é o primeiro aspecto. Hoje mesmo, o segundo aspecto, renovação de subsídio para a indústria automotiva. Calma, mano. Pepe. O segundo aspecto que eu acho importante, quando você vê o número da pesquisa, você vê que 14 milhões das pessoas que estão empregadas nesse grupo de pessoas de 14 a 24 anos, 12 milhões estão em empregos sem nenhum valor agregado, né? Ou seja, daqui a 10 anos teremos um problema ainda maior, porque essas pessoas vão ser substituídas por máquinas e por inteligência artificial. Então o governo tem que criar um projeto de industrialização bom para criar empregos de qualidade e fazer com que essas pessoas cresçam e se emancipam economicamente e se emancipam como ser humano. A gente vai trazer aqui, claro, a réplica do Mano Ferreira, estimulando a discussão, mas vamos ouvir para quem realmente tem um lugar de fala em relação a essa demografia de 14 a 24. Fabrício Nades, que no alto dos seus 24 anos, pelo menos ali na faixa etária, deve ter uns 48 na idade mental e física, né? Já. Nasceu com 60. Conta pra gente, Fabrício, essa é a tua experiência a partir de quem você conhece, vendo ali no seu círculo social, talvez? Passa bastante por isso. Tem de tudo, né? Na verdade, nesse período da juventude. Mas a sensação do jovem, hoje em dia, no país, é que ele está perdido. O jovem sabe que ele não vai conseguir comprar uma casa, um apartamento, que tá muito difícil você ter uma casa própria, tá muito difícil você sair da casa dos seus pais, porque o custo de vida no país é altíssimo e a renda é baixa. Isso desmotiva. Quando a gente fala de educação no país, é importante a gente deixar claro aqui, André, a educação no Brasil, escola pública e privada, ela está defasada. O Brasil está muito para trás quando a gente fala de qualidade de ensino. O ensino médio, hoje em dia, são 3 anos de decoreba para um vestibular, a maioria dos assuntos das matérias, coisa que na sua carreira você não vai utilizar. Você vai ficar falando um monte de coisa que não é necessário, vai perder o seu tempo no ensino médio, anotando, fazendo um monte de anotações de livros que não vão te servir para absolutamente nada, enquanto a gente olha para países desenvolvidos, que estão muito à frente nesse debate, repensando a forma de se fazer ensino no Brasil, repensando a forma de dar uma educação para a juventude, uma educação que motiva, que dá uma capacitação. Isso é muito importante. A gente não consegue falar de baixar esses dados de jovens que nem estudam e nem trabalham, se a gente não repensar a forma de estudar no Brasil. Se ficar pensando em educação como se pensava há 30 anos, 40, 50 anos atrás, a gente vai estar parado no tempo e o Brasil vai se atrasar ainda mais nesse sentido. Estamos falando de educação para cima, educação para baixo, mas eu acho que o ponto central aqui deveria ser qual educação que está sendo oferecida, né?